Queridos amigos, irmãos fraternos dos ideais espírita. Hoje, dia 11 de agosto de 2020, mais uma vez estamos abrindo o Santo Evangelho para dar continuidade aos trabalhos da nossa Casa de Paz e Amor. Saudando os queridos amigos com as nossas cordiais saudações, a todos que nos assistem pelo Facebook, o YouTube e outros meios de comunicação, em nome do Centro Espírita Paz e Amor, porque estamos cumprindo com a nossa programação de Priscaseras, quase centenária já, sob a égide daquilo que o nosso patrono, o Senhor José Rampazzo, nos deixou como legado para a continuidade do seu maravilhoso trabalho. Respeitosamente e observada as notórias diferenças que nos separam, é a nossa casa do caminho, onde cada um de nós tem a oportunidade de oferecer o seu contributo. Por isso, enviando a vocês a nossa estima e elevada consideração, iniciamos o nosso trabalho desta noite memorável, que é o encontro com Jesus. Hoje, cumprindo esta programação natural, vamos nos preparar agora para as nossas preces. Todos nós já estamos acostumados a esta intimidade com Jesus, em nome de quem esses trabalhos se realizam. Por isso estão alguns habituados a fecharem os olhos para poder sintonizar melhor os seus mais puros sentimentos da alma. Não importa se fechem os olhos, não importa se os mantenham abertos. O que importa, em verdade, é o sentimento que nós depositamos nesse instante, em nome do Mestre querido, para podermos fazer a nossa ligação com o transcendental. Preparemos, pois, desta maneira, os nossos corações, e cada um diga da forma com que lhe apraz, e eu, pela minha palavra articulada, podemos todos nos associarmos dizendo: Senhor meu Deus, Pai de amor e infinita misericórdia, mais uma vez, em nome do celeste amigo, estamos nos dirigindo até a Tua presença, porque ninguém vai até o Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Em Sua presença, Senhor, nós faremos a nossa devoção, dizendo-te que te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Aproveitamos também, Senhor, o ensejo para a nossa gratidão, dizendo que estamos gratos pela nossa família, pelo nosso Centro Espírita Paz e Amor, pelas nossas atividades, pela nossa saúde, pela preservação da vida e do nosso corpo, que cumpre essa missão maravilhosa na vida bela, colorida e consentida. Queremos pedir, Senhor, que nos abençoe nesse instante, para que este pecador possa desenvolver o tema que nos coube hoje, a análise sobre a orientação do Espírito Protetor Georges. Dessa sorte, Senhor, nós aproveitamos o momento para falar sobre o estudo da noite, que deverá ocorrer sobre a questão do capítulo 17, Sedes Perfeito, porque esse capítulo do Sedes Perfeito é uma das questões mais difíceis que nós já encontramos em nossa caminhada. Ó Senhor, como ser perfeito diante dos ensinamentos de que o Cristo nos deixou, de que perfeito só o Pai? Obviamente estamos falando de uma perfeição relativa, e é nesse momento que nós compreendemos que, sendo filhos do Criador, obviamente, somos pequenos deuses, ou Deus em minúsculo, um D minúsculo, conforme nos ensinou Jesus, de sorte que podemos sim estudarmos sobre a nossa perspectiva. O texto que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual eu peço licença a vocês para fazer a leitura, porquanto deve ser e deve expressar exatamente as palavras colocadas
pelo Espírito benfeitor. Então, para que nós nos atenhamos à nossa realidade, cuidar do corpo e do espírito. Antes, porém, esclarecendo que este tema que vamos abordar, no Ser Desperfeito, ele traz para nós importantes revelações, porque o estudo não se prende somente a este tópico que hoje levaremos a efeito nas nossas considerações. Mas ele estuda o homem de bem. Como ser um homem de bem? Ele traz um tema sobre isso. Fala sobre os bons espíritas. Como é que devemos fazer para ser bons espíritas, né? Falar, decantar em prosas e versos é muito bonito. Há poetas que têm a verve encantadora, mas precisa que o coração entre nisso, o sentimento da alma. Ele fala também, como já falamos anteriormente, sobre a parábola do semeador, aquele que saiu a semear, levando a sua mensagem alvissareira a todos os corações interessados no seu progresso. Ele fala sobre o dever que nós temos, a nossa responsabilidade diante da vida bela, colorida e consentida. Ele estuda também os superiores e os inferiores. Quem são as pessoas, ou quem serão as pessoas superiores? Superior em quê? Tudo isso é abordado nesse capítulo. O homem do mundo, será que posso ter recursos ou não posso ter? É justo tê-los e não aplicá-los caridosamente, não saber fazer uso? E no item 11, que é o que está destinado para nós hoje, eu brinco até com o Paulo, porque é muito curioso, caiu para que eu fale um pouco sobre esse tema do homem do mundo, e, ou melhor dizendo, falando sobre o corpo e a alma, justamente no dia 11 de agosto, que é o dia do Pendura, para aqueles que conhecem a história, a historiografia dos nobres Paracletos, que é o dia do Pendura, não é? Mas, de qualquer sorte, é esse tema que vamos falar e é onde eu peço licença para fazer a leitura de cuidar do corpo e do espírito segundo a exposição e os ensinamentos do Espírito Georges, Espírito Protetor. Então, ipsis verbis, a perfeição moral consiste na maceração do corpo, questiona o Espírito Benfeitor. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre o princípio elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne, para que esta prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado ambos, que devem fazer parte para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Aqui dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem compaixão e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia, onde, pois, estaria a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. A este grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma,
Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoísta, menos orgulhoso e poucos caridosos para com o vosso próximo. Não a perfeição não está nisso, ela está inteiramente nas reformas que fazeis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Diz então Georges, Espírito Protetor, em Paris, em 1863. É sobre esse tema, amigos, que nós vamos debruçar a nossa perspectiva desse Santo Evangelho. Muito importante que nessas reflexões que estamos fazendo agora, possamos entender essa mecânica do corpo. Quantos de nós, transitando por essa estrada da vida, não fazemos de tudo para ter um corpo bonito, belo, esbelto e encantador, de forma que as revistas não se cansam de mostrar a nudez da bela senhora, da bela moça, ou do jovem que desponta com todos os seus hormônios para a beleza física, porque somos filhos de Deus, somos bonitos mesmo. Então, os ascetas, como se disse na mensagem, são aqueles que consagram os exercícios espirituais. Na antiguidade, nos tempos da autodisciplina, no tempo dos mosteiros, havia os ascetas, aqueles que se cecilhavam até os corpos quando um pensamento espúrio vinha à sua mente. Então, os ascetas são aqueles, entendamos bem, que se consagram a exercícios espirituais de autodisciplina, como, por exemplo, cecilhar o corpo físico, subir as escadas do Senhor do Bonfim. Quem já não teve conhecimento dessas questões? A pessoa, para comprar, ou melhor dizendo, para cumprir um compromisso, às vezes faz uma promessa ao Senhor do Bonfim para subir aquelas enormes escadarias de joelhos, chegando lá em cima mutilado. Quando não é isso, e nós não estamos nada absolutamente contra este procedimento, esta fé, este momento espiritual de que a pessoa é portadora. Não há uma crítica, estamos apenas nos referindo a aqueles ascetas que antigamente consideravam o corpo esse instrumento pecaminoso. Então, subir as escadas do Senhor do Bonfim na Bahia, cumprir uma promessa, carregando a cruz a pé até a cidade da Aparecida do Norte, né? No Vale do Paraíba. Eu vos falo isso porque a televisão, os meios de comunicação mostram constantemente, no dia de Nossa Senhora da Aparecida, esta homenagem que se faz a Maria Santíssima, para render graças então à Mãe Santíssima, se não às vezes acendendo velas do tamanho da pessoa para cumprir o pagamento de uma promessa. Por que me refiro a isso, amigos? Porque uma coisa é simples. A gente não fala da vida dos outros. Falar da vida dos outros é bom. Atirar pedra no telhado dos outros é uma coisa maravilhosa. Ela faz um barulhinho quando começa a cair. Entretanto, colocai você nesta posição para entender como é que são as coisas. Este que vos fala já foi à Aparecida do Norte há muitos tempos atrás para cumprir promessa, para pôr uma vela do meu tamanho naquela ocasião, por uma graça recebida. Não há problema de que a pessoa passe por esse estágio, é natural. E daí não tem uma crítica. Isto que é maravilhoso na doutrina espírita. Não há crítica a ninguém, cada um tem o seu momento de crescimento, de evolução. Por isso respeitamos todas as seitas que existem, mais de 4.000 no mundo. Não somos contra ninguém, somos a favor de todos aqueles que lutam para fazer a sua reforma íntima. Daí, esses ascetas são aqueles que fazem do corpo um sacrifício enorme
para se autopurificar. E não é por aí. O caminho para se autopurificar é a reforma íntima. Santo Agostinho deixa tão claro isso na questão 918, o homem de bem, ou na questão 919, quando trata-se da questão do exame de consciência. É isso que devemos fazer para fazer essa distinção. Mas encontramos também, como diz Georges, os materialistas. Para os materialistas, a questão é diferente. Considerando o campo da filosofia, isso é um fisicalismo. Na verdade, que concebe a única razão de viver a matéria. Fora da matéria não existe nada. Então vamos gozar a vida, vamos aproveitar, vamos fazer as falcatruas, vamos roubar, vamos matar, vamos enganar, vamos fazer tudo o que a nossa consciência não autoriza. Porque muita gente pergunta, e daí? Aonde está a lei de Deus? A lei de Deus, segundo Kardec pergunta aos venerandos espíritos, ele diz que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, ou seja, na consciência. Muitas pessoas, amigos queridos, às vezes não dormem à noite preocupado, não é? Olha o verbo, preocupado, ocupando-se antecipadamente das coisas, porque estão com algum projeto insensato para realizar. E daí, é claro, que não conseguem elevar-se ao patamar da paz interior para dormir. A consciência é o excelsior tribunal que vai nos ditar aquilo que está certo e aquilo que está errado, ou aquilo que não está. Nós sabemos, então, o que é certo ou o que não é. Daí, viver é a matéria e a todos os fenômenos são resultado das interações materiais para os materialistas. E de tal forma que houve uma época, eu não sei, todos se recordarão disso, na época do Iluminismo, em que Thomas Hart chegou a afirmar que a criatura humana havia perdido o endereço da divindade. Imagine vocês, porque a razão era o mote de tudo, era aquilo que acontecia. Não precisavam mais da divindade. Eu, com a licença de vida, posso parafrasear esse pensamento de Thomas Hart, o poeta inglês do século do Iluminismo, para dizer que, em verdade, o Senhor da vida não perdeu o nosso endereço, o meu, o seu, o dele, o dela, de todos que nos ouvem, de todas as suas criaturas, pois ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então o Pai não perdeu o endereço dos seus filhos. Daí o materialismo é um motivo porque buscam as academias da vida, se brigam hoje então por medidas governamentais para abrir as academias. Não há necessidade desse exagero, deixemos passar a pandemia, voltemos ao normal, faça uma caminhada sadia, faça uma alimentação saudável, frugal. Sabe, é umas coisas que o homem vai aprendendo, a criatura humana vai aprendendo devagar e lentamente. Então, buscar as academias, impondo-se regimes insólitos, caminhadas excessivas e incontáveis práticas que ultrapassam os limites do bom senso, a fim de obter um corpo atlético, esbelto. Oh, meu Deus, eu me recordo, permita essa graciosidade, e vocês poderão olhar também pelo túnel do tempo para ver como vocês eram maravilhosamente bonitos. As pessoas diziam, mas olha que fofinho, quando nós nascemos. A cada 7 anos, nós vamos mudando de corpo. Mas os pensamentos, o ser imortal habita dentro de nós. Não é só o corpo. O corpo é matéria, ele vai ficar. Mas o espírito é eterno. O espírito criado pelo Senhor do Universo, uma vez só, ele vai em frente. Ele vai sempre aprendendo, vivendo em mundos diferentes. O mundo primário, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração que estamos no seu alvorecer. Encontraremos o mundo dos angelicais e por aí afora. Nós estamos em constante progresso. Então, em verdade, um olhar atento de Jorge, Espírito Protetor, assinala a mensagem de que nós estamos agora examinando sobre o crivo da nossa curiosidade, dos nossos sentimentos da alma.
porque esta é a possibilidade que nos resta agora da beleza do estudo do Evangelho. Cada um de nós que lemos o Evangelho, cada um de nós que deixa-se introjetar os sentimentos, as lições de Jesus, cala fundo, mas de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu estudo, de acordo com a sua evolução. Por isso, o respeito a todos. Em nenhuma das duas vertentes, seja a materialista, ou seja aquela dos ascetas, são verdadeiras e autênticas e pode ser usadas assim de forma plena. Por quê? Porque se não fosse o Espiritismo que viesse lançar luz em cima desse tema, como diz Jorge, Espírito Protetor, a verdade é que nós não entenderíamos. Mas hoje, o que nós temos, sabendo que o homem é um ser, a criatura é um ser eterno, que veio das mãos do Criador, não é? Fomos criados simples e ignorantes, obviamente, entendendo simples e ignorantes na ignorância da matéria, das coisas, do conhecimento, porque para saber ser um catedrático não é muito difícil. Você pode frequentar escolas, pode frequentar faculdades, pós-graduação, enfim, todos nós temos esta possibilidade. Somos simples e ignorantes, somos iguais, não somos diferentes a ninguém. Muitas pessoas avançam nos estudos porque estudaram mais, foram mais dedicados, cada um está cumprindo a sua missão. Mas o fato é que Jorge diz que é o Espiritismo que mostra a realidade para nós do porquê devemos cuidar do corpo e da alma. Porque a alma é aquele ser que é eterno. Ou melhor, eu costumo dizer, na minha pobre linguagem, referindo-se à alma, que nós somos eternos. Dir-se-á, mas como eternos? Ou é eterno ou não é? Eu, para mim, peço perdão a vocês, mas para mim eterno é só o Criador, que não tem princípio, não tem meio, tem fim. Nós fomos criados simples e ignorantes, portanto tivemos um princípio. Então vale, com certeza, um neologismo. Dizer eterno quer dizer para sempre eterno, a partir do momento de partida, quando o Senhor da vida nos criou, para todo sempre. Nós não morremos mais. Então, me parece que eterno serve, esse neologismo serve para bem definir. Mas o fato é que nós estamos falando de que disse Georges. E Georges diz que o Espírito é o ser que abriga todos os nossos aprendizados, os nossos aprendizados durante as nossas inúmeras reencarnações. Quantas, meu Deus, nós não temos? Ou não já tivemos? Nós chegamos numa época em computadores extraordinários, tecnologia. Estamos conversando hoje pela tecnologia. Eu estou aqui na minha sala de trabalho e estou fazendo uma gravação para chegar aos seus corações. Imagina como é que nós avançamos. A NASA, agora, os japoneses fizeram um computador que não sei quantos trilhões de documentos ele consegue por segundo. Então nós já avançamos muito. E é dessa maneira que o Espiritismo demonstra que existe entre o corpo e a alma. Esse corpo provisório que nós estamos usando, que eu estou usando, uma vida longeva, pela graça do Senhor da vida, ele vai perecer. Mas aquilo que eu aprendi nesta vida, aquilo que eu praticar, vai nos acompanhar para todo sempre. Então, sobre outra interpretação, sobre a outra análise, ou uma outra dicção, podemos dizer que amar a alma, para a alma, esta alma que está cativa no corpo, prisioneira da carne provisoriamente, que ninguém se engane, viva e até se divirta. É impressionante porque no estudo do Evangelho nós vamos encontrar o homem do mundo. Então, até mesmo conceba as ilusões desta liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Ora sim, para que o corpo reúna estas condições, é indispensável cuidar da alma. É imprescindível cuidar do espírito.
para alcançar a perfeição. Que perfeição? Relativa. Ninguém será perfeito como o Pai é, mas uma perfeição relativa. Podemos gozar de felicidade nesse momento que estamos vivendo. Então, responderá o profetente na sua forma íntima, que as criaturas devem fazer o espírito suportar, dobrando-se, submetendo a vencer o egoísmo. É isso que o espírito tem que dobrar-se para fazer. Tem que dobrar o orgulho de tal sorte que possa se tornar altruísta, caridoso, gentil, bondoso, compreensível das outras religiões, das outras questões, das questões porque o presidente é isso, porque o presidente é aquilo, porque o chefe da sessão. Ora sim, vamos compreender todos os nossos irmãos de caminhada, porque cada um está em um momento de elevação espiritual e de aprendizado. A praticar a caridade, o espírito precisa aprender a abrir as mãos, não ser miserável. O cidadão bate à porta do seu carro pedindo uma espórtula e você não dá, diga assim, vai trabalhar, seu vagabundo, aonde se viu, todo mundo trabalha. Para com isso, não é teu problema. Se você tem, Chico Xavier dizia com tanta propriedade, o que é mais fácil, o que é melhor, poder dar, poder contribuir, do que estender a mão miserável pedindo que os outros te auxiliem, te ajudem. Oh, meu Deus, eu quero ser aquele que tenho para dar, que tenho as espórtulas para dar, que tenho amor para dar, que tenho a palavra para levar a bom termo a mensagem do divino arauto do bem. Então, como assim mesmo, seguindo a preciosa lição do homem de Nazaré. Humilhar-se, amigo, se for preciso, diz Jorge, para se tornar dócil à vontade de Deus, porque este é o único caminho que conduz os filhos do Eterno a atender os cânones de seres perfeito. Não há questões a ser discutidas para ser perfeito, senão seguir as regras que o Pai estabeleceu. É sob esse palio, amigos, que se conhece a expressão mens sanas, em corpore sano. É bom dizer, historicamente, que esta é uma expressão de Juvenal, no século II, romano, quando este extraordinário poeta estabeleceu na Roma, depois do Cristo de Deus, com o ideal de que deveria se pedir na oração, já naquele tempo, que a mente sã estivesse em um corpo são. Ora, o que adianta estar com a mente sã, mas o corpo não está imprestável? Não dá para ir ao centro espírita, está padecendo da Covid, está sofrendo isso. Eu quero estar com o corpo são, mas em primeiro lugar o meu espírito para resignadamente aceitar o que as leis divinas nos colocam e segundo também as reencarnações de que somos responsáveis. Porque, sim, amigos, nós somos criaturas que são responsáveis pelo seu destino, não é o Deus que vive com a varinha para nos pegar, não é assim não. Deus Senhor Todo-Poderoso é de bondade, as leis soberanas, ou aqueles que conhecem a leitura jurídica, sabem que são cláusulas pétreas, quer dizer, não pode ser mudado. Se eu fiz errado, eu devo recompor, eu devo pagar. O prisioneiro que mata, que rouba, que engana, vai para a cadeia. Mas e aqueles crimes que nós não conhecemos? Não é dado a conhecer por ninguém, senão pela nossa consciência. Vamos pagar também. Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade do Pai. Daí, amigos, de fato, para se ter um corpo e a mente saudáveis, é necessário que as informações sejam úteis, divertidas, relevantes para que a vida da pessoa possa melhorar sem futilidades ou palavras chulas. Tem pessoas que adoram falar bobagem, falar palavras que machucam o sentimento mais puro da alma. Habituam-se a este vocabulário chulo, sem sentido, até para contar uma piada. Ora, anedotário
Os espíritas também têm. Mas nem por isso são usadas palavras chulas, palavras indelicadas, palavras que machucam o nosso sentimento. Espalhar o amor e a docilidade com os companheiros da grande viagem das provas e expiações, por onde morejar. Interessante isso. Será uma boa pedida, amigos. Ler, instruir-se para que a vida melhore, fazendo a leitura de hábito do Santo Evangelho ou de qualquer livro, um livro técnico, não há problema, um romance que instrua, que desenvolva o seu intelecto. Ilustrar o caminho para o bem. Preservar o verde, amigos. O meio ambiente. Meu Deus, esta é a nossa terra abençoada, pátria do Evangelho, coração do mundo, segundo diz o nosso poeta Humberto de Campos. Preservar o verde, construir um mundo melhor para nós mesmos, que vamos voltar aqui e devemos responder por isso. Esse mundo melhor, mais suscetível, é medida saudável, desenvolver a nossa inteligência e com ela transformar o mundo em lugar para se viver. É cogente, amigos, é cogente para se atender à lei do progresso. Não há outra maneira. Cuidar da saúde física e mental é viver melhor, aplicando o saber, se permitindo o sono reparador. Eu durmo pouco, de preferência 8 horas. Há pessoas que dormem menos. Em tese, 8 horas diárias, uma alimentação balanceada, exercícios físicos diários mais moderados, relaxamento, desenvolver técnicas, mentalizar a egrégora, ainda que seja as egrégoras, as telúricas ou as energias telúricas, para esclarecer. Energias telúricas são energias da Terra. Será bem proceder. De outro lado, os que procuram Deus podem encontrá-lo nos sentimentos da alma. Entre a lua e as estrelas, num galope e num tropel, sempre pisando as nuvens brancas lá no céu. Todo dia existe Deus num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança. Ora na harmonia das cores, na natureza esquecida, e na frescaragem da brisa é na própria essência da vida. Sim, amigos, no regato cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas, lavando as praias na clara luz do luar, ou na escuridão do infinito todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las, também se verá o Criador, o nosso Pai Celestial. Porque nos segredos dessa vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente, e no orvalho que cai sobre a relva, e na passarada que canta e encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta, o eterno também se encontra. Nas flores que desabrocham perfumando a atmosfera, como vamos agora na mudança de clima, nas folhas novas que brotam anunciando a primavera, também se sente que a divindade é a paz, a esperança, o alento ao aflito, o Criador do universo, da luz, do ar e do infinito. Sim, o Pai Celestial é a eterna poesia perene e divinal, de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso da morte, porque não há ida sem volta e nem há volta sem ida. Em verdade, amigos, a morte não é a morte, é só a porta da vida, porque no ciclo da natureza, neste ir e vir constante do corpo e do espírito, no broto que se renova na vida que segue adiante, em que semeia a bondade e em quem ajuda o irmão, colhe a felicidade cumprindo a sua missão. Do mesmo modo, no suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo ou no trigo que faz o pão, você, amigo, querido companheiro do Centro Espírita Paz e Amor, todos que nos veem, todos que nos ouvem, com a sua gentileza, com o seu carinho, com a sua bondade, por ver e ouvir um pecador a falar, você também pode sentir e encontrar Deus no pulsar do seu coração. É com esse sentimento que nós vamos encerrar o nosso Santo Evangelho, pedindo a todos
que tenham uma ótima semana, com muita paz em seus corações e que na próxima terça-feira possamos nos encontrar aqui com mais um Evangelho segundo o Espiritismo, levando a paz e a harmonia para todos, em nome de Jesus. Se conosco, Mestre, agora e para sempre.